Os principais erros que acontecem sempre associados às nossas plantas é darmos amor a mais. Alô! Uma calamidade aconteceu neste jardim. Olha, sempre tive uma paixão enorme por ensinar. Por causa disso, eu fui bolseira de investigação na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, mas quando vi que ia ser preciso muito tempo para me tornar professora, fui para Moçambique trabalhar. E quando estava em Moçambique, eu quis seguir outro caminho. E então foi aí que fui aprender sobre programação. Eu trabalhei no intermédio 4 anos como programadora de software. Também ensinava sobre software na empresa, portanto aí começou um bocadinho o meu sonho de o ensinar e ao mesmo tempo eu comecei a ter plantinhas em casa, porque era o meu escape daquele ecrã preto que eu via durante todo o dia, chegava ao final do dia e ia ter com as minhas plantinhas. E quando mostrava as minhas plantinhas no Instagram, começavam a surgir perguntas e mais perguntas que normalmente eram sempre as mesmas. E então eu pensei, ok, como eu gosto tanto de ensinar, vou gravar um vídeo e ver se consigo esclarecer as dúvidas das pessoas. Foi uma bola de neve. A partir daí, mais perguntas chegaram, mais pessoas chegaram e pronto, e hoje tenho mais de 200 plantas, ensino sobre plantas e é uma nova vida. Os principais erros que acontecem sempre associados às nossas plantas é darmos amor a mais, ou seja, aquela rega a mais, porque nós achamos que as nossas plantinhas precisam de água e mais água e mais água. O que é que acontece? Quando regamos demasiado uma plantinha, o substrato, a terra que está à volta das raízes, não deixa chegar oxigênio. A raiz apodrece e a planta não consegue beber água. O que é que a planta parece? Seca. E o que é que nós achamos? Que precisa de mais água, ou seja, é quase também uma bola de neve que nós fazemos aqui de morte da planta. Por isso esse é o erro principal. O segundo erro é pormos as nossas plantinhas em cantos demasiado escuros e esquecemos que elas precisam de fazer fotossíntese para se alimentar. Portanto, plantinhas é sempre perto de uma janela. Aquelas plantas que eu recomendo sempre para começarmos são as plantas mais fáceis, ou seja, que não exigem tanto da nossa atenção. Espada de São Jorge, maravilhosa, tem assim uma folha muito grossa, ou seja, tem muito armazenamento de água, regamos só quando está completamente seca. A Zizi, que é a Zamicula zamifoli, que é uma das minhas plantas favoritas, é uma planta linda de morrer e só quer estar sossegada no canto dela. No inverno quase que nem é preciso regar, se tivermos uma casa muito úmida nem precisam regar. Depois temos a Pothos, também é conhecida como jiboia, que é uma trepadeira linda de morrer, e dessa planta podemos propagar e fazer 20 plantas, por exemplo. Depois temos todo o género Philodendron, também são plantas muito fáceis de cuidar, não exigem muitos cuidados. Boa luz, regar quando está seco é suficiente. E depois vou dizer também as orquídeas Phalaenopsis, toda a gente acha que é muito difícil e são daquelas plantinhas que precisam de boa luz, regar quando as raízes ficam cinzentas e está certo. As melhores plantas para se ter num quintal, eu vou dar aquelas respostas que toda a gente detesta, que é: não posso responder. Portanto, eu preciso saber as condições que nós temos nesse quintal para conseguir aconselhar sobre as plantas que é possível ter lá. Porque eu não sei onde é que a pessoa mora, eu não sei se a pessoa tem um quintal virado a sul, virado a norte, a este ou oeste, eu não sei quantas horas de sol é que chegam àquele quintal. Se é um quintal, por exemplo, que é à beira do mar, se é um quintal que apanha com muito vento, tudo isto indicam plantas diferentes. Portanto, primeiro analisar a situação que temos e quando formos a um horto ou a um viveiro, dizer: o meu quintal apanha, na zona que eu quero pôr plantas, 8 horas de sol, apanha não sei quanto vento, uma nortada assim muito agressiva, ou então não tenho vento nenhum. Portanto, levarmos essa informação quando vamos comprar as nossas plantinhas. Toda a gente é uma plant killer e não tem que se culpar por isso. Agora, também há mínimos olímpicos, não é? Portanto, se continuamos sempre a matar plantas, aí a culpa já é nossa. Agora, é uma adaptação. Nós, quando começamos a ter plantinhas, também não conhecemos muito bem como é que elas vão responder dentro das nossas casas. O importante é analisarmos, aprender um pouquinho antes, estudar sobre a plantinha e depois esperar que tudo dê certo e tentar fazer sempre o nosso melhor. Mas é super normal nós matarmos uma planta de vez em quando, até porque as nossas plantas não são de dentro da nossa casa, elas estão dentro das nossas casas quase a sobreviver, sempre em modo de sobrevivência. Tentamos dar as melhores condições, mas plant killer no início está bem, depois vamos tentando melhorar. Olha, as plantas têm trazido à minha vida aquilo que eu nunca tive, que é calma, um bocadinho de serenidade, aquela pausa, pelo menos no final do dia, para ver se elas estão bem, para eu própria respirar. Eu gosto muito de me deitar à beira das minhas plantinhas e estar lá só a pensar na minha vida.
que até então, até eu ter plantas, eu não me apercebia que precisava desse momento. E só o facto de eu ter que cuidar delas, só o facto de eu, por exemplo, ter que as regar, e sendo mais de 200, às vezes quando eu tenho que as regar a todas, são 2 horas que eu estou ali, pôr um podcast, pôr uma música, a nossa música favorita, e ir ter com elas, é aquele momento que nos obriga a estar ali presentes e que realmente necessitamos e que às vezes pomos para trás, não nos damos assim tanta importância e que é necessário. Obrigada!